Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. A juventude e a riqueza são duas das condições humanas mais cobiçadas. Muitas pessoas gostariam de ser jovens e ricos. Pode ser surpreendente ler de um jovem rico que conheceu Jesus e saiu triste depois deste encontro. 3 dos relatos do Evangelho registram esta história, cada um fornecendo detalhes para completar a narração. Mateus diz que era jovem. Lucas nos informa que era um homem de posição. Estes dois e Marcos comentam sobre a riqueza deste homem. Vamos considerar essa história e suas lições. Jesus estava nas últimas semanas do seu ministério e havia atravessado o Rio Jordão para passar pela região conhecida como Pereia, ao lado oriental do Jordão. Ele voltaria logo para entrar em Jerusalém, confrontar os líderes e ser rejeitado e crucificado. O jovem aproximou-se de Jesus e fez a pergunta mais importante que qualquer um poderia fazer. Marcos 10, versículo 17, registra a pergunta: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Antes de responder a pergunta, Jesus frisou o significado das palavras escolhidas pelo homem. Se só Deus é bom, o jovem implicitamente reconheceu a divindade e, assim, a autoridade de Jesus. Quando Jesus, poucos minutos depois, fez dele uma grande exigência, o homem precisava entender que esta instrução veio do próprio Deus. Jesus começou com as coisas que este rico já entendeu, citando alguns dos 10 mandamentos dados por Deus aos israelitas 1.400 anos antes. Este líder conhecia e guardava estes mandamentos. Esta obediência aos mandamentos do Senhor e a busca da vida eterna mostraram uma atitude boa. E Jesus olhou para este homem e o amou, conforme diz Marcos 10, 21. Jesus o amou tanto que falou a verdade, mesmo correndo o risco de o homem virar as costas e rejeitar sua palavra. Jesus viu que o problema do jovem não foi uma questão de obediência visível a alguma regra, e sim questão das prioridades da vida. Jesus falou para ele vender todos os seus bens e dar aos pobres o dinheiro. Assim, ele poderia seguir ao mestre. Antes de comentar sobre a reação do homem, vamos pensar na exigência que Jesus fez. Alguns têm usado este caso para estabelecer a pobreza como condição de serviço ao Senhor. Mas o resto do Novo Testamento corrige esta aplicação errada, pois encontramos cristãos fiéis a Deus e ainda ricos materialmente. Nem todos os ricos precisam vender todos os bens materiais para servir a Deus, mas devem reconhecer seus bens como ferramentas e usá-los conforme os princípios de amor que o Senhor nos ensina. Paulo escreveu sobre isso em 1 Timóteo 6, do versículo 17 a 19. Não é o dinheiro, mas o amor do dinheiro que é a raiz de todos os males, diz 1 Timóteo 6, versículo 10. Este foi o problema que Jesus identificou no homem rico. O dinheiro não é necessariamente o problema. Alguns têm dinheiro, mas não o amam, enquanto outros não têm bens materiais, mas ainda assim amam o dinheiro. Qualquer coisa que ocupa um espaço no nosso coração, que impede o domínio total pelo Senhor, é o problema. Pode ser dinheiro, ou sexo, ou bebidas, ou drogas, ou jogos de azar, ou carreira, ou muitas outras coisas. Pode ser até a própria família, conforme Marcos 10, 37. Ou a própria vida, conforme Marcos 8, 35 a 37. O ponto é que Jesus merece e exige primeiro lugar no nosso coração e na nossa vida. E por isso, é preciso tirar todos os rivais para deixar esse espaço exclusivo para Jesus. Frequentemente, o dinheiro é o problema.
Na busca do entendimento desta mensagem ampla, não devemos perder uma lição óbvia. Muitas pessoas, como aquele jovem rico, são impedidas de servir ao Senhor por causa do dinheiro. Podem ser pobres que trabalham tanto que não têm tempo para Deus, ou ricos que se orgulham das suas conquistas materiais. Há mais uma mensagem forte no final desta história do jovem rico. Depois de ouvir as palavras de Jesus, ele saiu triste. Não sabemos o que o homem decidiu depois de mais reflexão, mas sabemos que Jesus não impediu que fosse embora. Jesus não tentou amenizar o impacto das suas palavras e não ofereceu para ele um caminho mais suave com menos sacrifício. Jesus exigiu dele a mesma coisa que exige de qualquer um de nós que queira ser seu discípulo e herdar a vida eterna. Jesus quer 100% de quem nós somos e nada menos. Você já vem acompanhando as perguntas todos os dias? A pergunta de ontem foi: quando Paulo descreveu a armadura de Deus, o que representava a palavra de Deus? Alternativas: A, capacete; B, escudo; C, espada; ou D, coraça. A resposta certa: espada. Como diz Efésios capítulo 6, versículo 17. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E para a pergunta de hoje, voltamos ao Antigo Testamento. Depois da vitória sobre Ai, Josué edificou um altar em qual monte? Alternativas: A, Monte Gerizim; B, Monte Ebal; C, Monte Sião; ou D, Monte Líbano. A resposta no final do próximo episódio. Tem alguma coisa na sua vida que é mais importante do que o próprio Senhor? Se for o caso, precisa se livrar desse impedimento da sua salvação. Porque Jesus quer você, 100% de você, para servir e viver com Ele para a eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.